Olá, pessoas. Boa noite para quem está chegando agora. Eu estava aqui dando os recadinhos dos trabalhos que eu já estou recebendo. Esse trabalho vai valer até 2.000 pontos, porque eu dei aquela outra atividade sobre Carl Rogers e a Carl Rogers, terapia centrada na pessoa, valendo 500 pontos. Só falta a Vânia e o Richard me mandarem. E aí a gente começa já a compor as notas para a B2. Lembrando que, seguindo o nosso calendário, para vocês acompanharem aí, a nossa prova é no dia 15, ou seja, daqui 15 dias exatamente, né? Então, hoje seria basicamente nossa última aula. No dia 8, eu não sei se vocês vão fazer provas interativas ou não. Todos vocês farão provas interativas? Dá um simzinho para mim, assim. Só dando uma piscadinha no microfone eu já entendo. Porque tem prova presencial? Não. Oi, Ale, boa noite, tudo bom? Oi. Ai, desculpa, né? Imagina, Fui tão direta Flor. como se a gente tivesse dormido juntas. Beijo. Não, eu tô isolada há 70 dias, eu tô dormindo com o meu cachorro. Ai, que bom. Nesse frio ele esquenta os pés muito bem. Olha só, as interativas são aquelas não presenciais. As nossas, que também agora não são presenciais, mas não são as interativas. A gente, se não fosse a pandemia, a gente teria tido aulas presenciais. As interativas não, elas já eram totalmente online, lembram disso? Então, a próxima semana, do dia 4 ao dia 10, vocês terão, é o prazo que vocês farão as avaliações das interativas. Ai, Que é entendi, aquele, desculpa, eu estava viajando, deixa para lá, já me situei, que é aquele planeta Terra. Então, aí reforçando, é aquele recadinho que vocês receberam hoje, tem lá inclusive um passo a passo para acessar as provas. Lembrando que vocês terão esse período de 4 a 10 para as interativas, mas assim que você iniciar a sua prova, você terá 3 horas para finalizá-la, tá? Então não marquem toca nisso não. Caso no meio da sua prova tenha um problema de rede, caia a conexão, os dados ficam salvos, na hora que retoma a conexão, você retoma a prova de onde parou. Mas são 3 horas para fazer a prova. As nossas provas, muito provavelmente, serão naquele mesmo modelo que nós fizemos a B1, né? Que seria, vai ser pelo Google Forms. E a nossa é no dia 15, tá? Seguindo o cronograma normal, que a gente viu no primeiro dia de aula, eu coloquei na lousa. Então, seguindo o nosso cronograma, hoje seria a apresentação dos trabalhos, a gente vai poder falar sobre eles, trocar uma figurinha. No dia 8 seria a revisão da prova e no dia 15 a prova. A gente pode fazer a revisão hoje, porque na próxima aula, em tese, vocês estarão em provas interativas. Então, o que acontece? Eu estarei aqui online no mesmo horário de aula. Para quem já fez a prova interativa, pode vir para cá. Quem está fazendo, não tem problema, mas eu estarei disponível online. Tudo bem? Tudo bem, então, professora, agora eu entendi. Tá bom. Tá? Estou meio aérea essa semana. Cada Parte. dia mais aérea nessa pandemia. Faz parte. Estamos todos na mesma tempestade. Tudo bem, Karine, Lu, Matheus, Rafaela? Adoro. Perfeito, Pro. Então, tá bom. A Rosângela tá disfarçada hoje. Pois é, falei, tá entrando uma Rafaela. A Lu falou, não tem ninguém com esse nome no grupo. Falei, bom, tá entrando, vamos esperar. Ai, Lu do céu. Ô, Rô, só tenho uma dúvida. Na prova. Oi. Então, eu não sei. Tudo bem, a prova eu faço. Pode falar. Então, na prova eu faço pelo notebook. Tá. E... Se você entrar como Rafaela, eu vou saber que é você também, e aí, enfim, tá tudo certo. eu não sei como eu vou. Vamos ver. Ó, gente, o desafio nota máxima fechou, né? Fechou ontem, certo?
Vocês conseguiram fazer atividades e agariar pontos? Professora, eu odeio aquilo. Você odeia? Por quê? Sim. Por quê? Boa noite, Frau, Natane. Toda a força do meu ser. Boa Não sei porquê, noite, mas eu odeio. Por quê? O que tem lá que você não gosta, minha flor? Ai, não sei, eu não gosto daquilo, não. Eu fiz até um pouquinho, mas não fiz tanto quanto eu poderia, não. Tá, Bem mas sincero. tá bom. Olha, como é que vocês estão de pontuação aí? Vocês estão perto dos 6.000, 5.000 no total da minha disciplina? Tá, Sussa. Passou dos 6.000? Pro, Não passei Oi. não, mas tá quase. Tá. Eu tô- Oi, Karine. eu tô perto dos 5.000. Será que tem algum problema? Não, tá ótimo. Nós vamos fazer aí um trabalho valendo 2.000. Aliás, vamos fazer não, você já me mandou. Não, você já chegou para mim já, o seu da Natane. Ah, então tá bom, Pro. Na verdade, esse trabalho aí vale 2.500, viu? Porque tá muito bom. Na verdade, esse trabalho vale 2.000, porque os 500 eu coloquei naquela atividade do Carl Rogers, lembra? Tô zoando, desculpa. Então, assim, ó, vocês, com exceção da Vânia e do Richard, que ainda não me enviaram, tem 500 pontos daquele lá, e agora esse é até 2.000. Não chegou a 2.000, mas chegou ponto, chegou perto. Vai, eu já corrigi, já lancei, eu só preciso receber o último trabalho para tornar público. Mas, para quem está aí com 5.000, esse trabalho já ficou bacana, tá? Só que aí tem a prova. E aí, lembra, não adianta só ter 6.000. Juntando as duas provas, elas têm que dar 2.500, lembra? Mas vocês foram super bem na primeira prova, então acho que tá todo mundo bonitinho na fita. Tudo bem? A gente é demais. Não adianta. Vocês são ótimos Turminha aí é mesmo. A turma é boa mesmo. Tô com muita saudade de presencial com vocês. E queria saber se tem alguém desses que estão aqui muito longe dos 5.000. Por favor, se manifestem. Não? Tá todo mundo perto dos 5, 6.000 aí de pontuação? Que ótimo. Que ótimo. Hein? Quem falou comigo? Ah, eu não tenho ponto suficiente, não. Me passa Não? esse trabalho. Por que não? Como assim que não? Olha. Porque, por vários motivos. Primeiro, Ah. quando eu consegui ter acesso à sua aula, já tinha ido quase 2 meses de aula, Tá. né? Por causa da coisa lá do ASA. Uhum. E aí eu fui me atrasando, me atrasando, me atrasando, me atrasando, me atrasando. E aí fiquei atrasada, não consegui fazer as atividades. Eu não sei nem se é da sua disciplina. De todas as disciplinas, eu entreguei a atividade atrasada, aquela online, que tem os questionários e tal. Então, foi tudo muito baixo. Eu acho que na sua disciplina é a que eu tenho menos pontuação. Olha, mas tem assim, por exemplo, olha. Você fez a prova da B1? Eu fiz. Fez. Também foi uma pontuação baixa. Ah, é? Deixa eu ver aqui. 600 pontos. Tem foi metade da prova, e depois você tem o trabalho, que está aqui também. Que eu fiz bem vagabundamente. Aí o próximo de agora eu consegui fazer, foi bom, mas as meninas ainda não entregaram. Então, mas olha, 1.100, 1.600, 2.600. Você fez alguma coisa do nota máxima, desafio nota máxima? Fiz uma coisinha. Deu alguns pontos? Eu não sei. Então, porque assim, olha, juntando tudo, entre as duas provas, inclusive tem que dar, acho que 2.500. Juntando tudo tem que dar no mínimo 6.000 para ser aprovado. Acho que dá ainda, Lê. Só se eu for muito bem na prova. Acho ótimo você ir muito bem na prova. Tá bom, então. Vamos ter fé. Acho muito digno isso.
Então, Muito bem. é você que vai escolher o que vai cair na prova? Já fiz a prova já está pronta. Vai Fiz pintar o ontem. Roger, se Fiz tiver. ontem. Fiz ontem ainda. Então, na verdade, tem um texto que a gente explorou, né? Todos vocês têm um texto. Qual Que a texto gente... que é? Deixa eu anotar aqui. É o de aconselhamento em PDF, que eu fui mostrando os slides e vocês foram Ah, tá, acompanhando no aquele texto em texto. PDF. É esse último que a gente terminou, Uhum. né? E é exatamente sobre aquele texto, sobre tudo que a gente falou na aula do aconselhamento, é o que vai cair na prova. Tá. Eu estou um pouco desorganizada. Se tiver, tá? É só um favor, não precisa fazer, pode falar não. Se você tiver o texto fácil e puder enviar para mim ou pelo WhatsApp ou pelo Tá, envio e-mail, sim. eu nem Envio. procuro. Ai, Você tá com, Elaine. você tá com acesso no AVA? Porque ele tá lá no AVA, o texto. Ah, então, aí até eu procurar, eu acho que eu vou ficar confusa. É Tá muita bom, coisa para procurar. Texto tá disso. bom, não tem Mas problema só não. se tudo bem. Não, não tem problema não. Você só me lembra no finalzinho da aula para não esquecer, mas eu vou até anotar aqui. Peraí. Eu acho que eu estou com os slides aqui abertos, mas se eu puder mandar tudo no e-mail, assim eu já sei exatamente o que eu vou focar. Tá, pode deixar. Você prefere pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tá. Ô, Eu Pro, fico com ele o dia inteiro aberto se aqui você no mandar para mim computador. também, daí eu replico para o pessoal também. Ah, perfeito. Perfeito. Lembrando que o texto está no AVA. Bom, alguma dúvida em relação aos trabalhos, em relação à pontuação? Eu tenho. Vamos lá. Queria saber se a BNT melhorou do meu Melhorou. trabalho. Melhorou. Deixa eu ver as anotações Boa, que eu fiz. Nath. Vamos ver se a gente conseguiu conquistar essa mulher. Difícil. Olha, então tá bom. Então eu já vou dando aqui uma. Eu recebi 2 trabalhos, foto da Rosângela, tá? Então, da Claudina, do Matheus, do Andar e do Richard, como o Matheus está aí representando, então foi assim, olha, a introdução do trabalho não condiz com o trabalho, vocês se atrapalharam aí na hora de escrever. Então, eu leio a introdução de uma coisa e o trabalho fala de outra. Faltaram citações da BNT nesse trabalho, né? E tinha um objetivo o trabalho, né? A gente falou que nós falamos como montar o corpo do trabalho. A Rosângela pode até me ajudar, porque geralmente ela anota tudo que eu falo. Então, como que eu encaminharia o trabalho? Eu expliquei para vocês, né? O objetivo era falar do aconselhamento psicológico e os desafios em época de pandemia. Confere até aqui? Sim. Sim. Esse era o mote do nosso trabalho. Então, é como se a gente fosse abrir uma grande discussão. Olha, nós somos psicólogos trabalhando com aconselhamento psicológico e agora em plena pandemia, quais os desafios nós estamos enfrentando? Né? Como que a gente está driblando isso tudo? Isso era o mote do trabalho. Então, como que seria bacana o trabalho? Eu falei disso, eu dei essas orientações todas antes, não é, doutora Rosângela? Me corrija se eu estiver equivocada. Como é que eu gostaria, como é que eu faria esse encaminhamento? Bom, eu vou falar de aconselhamento psicológico. Como eu disse para vocês, quando eu vou escrever alguma coisa, eu parto do pressuposto que qualquer pessoa pode ler meu trabalho. Eu não escrevo só para a área acadêmica, só para quem é da área me entender. Quando eu escrevo, eu quero que qualquer um, de qualquer área, que um engenheiro mecânico pegue meu trabalho, ele leia e ele entenda o que eu escrevi. Então, se eu vou escrever sobre aconselhamento psicológico, eu começaria com este formato. O que é aconselhamento psicológico? E a gente vai buscar historicamente o que é, como surgiu, de onde veio, né? Um psicólogo no aconselhamento psicológico. Qual é o papel do psicólogo? Já que eu vou falar, não é? Eu quero chegar no final discutindo sobre os desafios do aconselhamento psicológico em pandemia. Então, eu sou psicóloga. Qual é a função? O que o psicólogo faz no aconselhamento psicológico? Quais são os seus desafios na pandemia? Tá, então vamos explicar a pandemia. Nem todo mundo precisa saber o que é pandemia.
Então eu vou explicar, eu vou fazer um trabalho sobre pandemia, para explicar para o meu leitor o que é uma pandemia. E aí eu fecho com essa chave de ouro, que assim, quais são os desafios de trabalhar com aconselhamento psicológico em plena pandemia? Faz sentido isso que eu falei? Confere, doutora Rosângela, com as orientações dadas antes do trabalho? Pronto. Oi. Não querendo interromper a Rô, que eu sei que ele escreve tudo, mas no dia a gente ficou de passar no grupo e foi passado no grupo. Exatamente. Ó, Isso, Pro. falar sobre aconselhamento. Foi a própria Lu que passou também, né, Lu? Saúde, tempo de pandemia e a conclusão. Então, essas orientações foram todas dadas anteriormente à confecção do trabalho, certo? E aí, o grupo da Claudina, Matheus, Nandari e Richard, eles se perderam neste objetivo. Então, quando foi para falar do aconselhamento, dos desafios e da pandemia, não falou. Então, faltou justamente o objetivo do trabalho. Faz sentido o que eu estou falando, Matheus? Sim, ficou meio confuso pra gente mesmo. Ficou confuso. E não é que você, não no que vocês pesquisaram, mas como vocês montaram o trabalho. Então, para uma pessoa leiga, não ia chegar a conclusão nenhuma. Porque, na verdade, é isso. Eu quero apresentar para as pessoas dizendo, olha, os desafios de atender agora com aconselhamento em época de pandemia. Entende? Tudo bem, Matheus? Sim, tudo bem. Então esses foram os critérios que eu usei. No trabalho da Karine, da Luciane, Natane, Priscila e Tamires, faltaram citações, que vocês perguntaram se a BNT estava ok, a formatação até que ok, mas faltaram as citações. Por que eu fico pentelhando, pegando no pé por conta das citações? Quando nós vamos escrever um trabalho acadêmico, eu estou me colocando junto, né? Eu não tenho competência para escrever sobre algo. Eu não sou uma expert no assunto. Então, nós vamos fazer uma revisão de literatura. Eu vou ler quem já escreveu sobre e vou escrever sobre aquilo que foi escrito, de pessoas confiáveis. Fiz uma pesquisa em sites confiáveis, em livros confiáveis, em pessoas que têm aí uma confiabilidade para que o meu trabalho seja fidedigno, certo? Então, não sou eu que estou falando aquilo, eu não tenho competência técnica e acadêmica para aquilo, né? Eu estou me reportando a quem já escreveu. Se eu não coloco a citação, eu posso ser acusada de plágio, porque eu não estou dando créditos para quem falou aquilo. Por exemplo, sei lá, estou inventando, mas faça de conta que eu peguei uma pesquisa muito recente, de um médico lá do Hospital das Clínicas, um médico da USP, que fez lá uma compilação de dados sobre o Covid lá no HC. Se eu falo desses dados e não cito, é como se eu estivesse falando uma coisa que eu não fiz, eu não pesquisei, não tenho competência, não estou trabalhando lá, não sou médica. Então eu preciso dar os créditos a quem escreveu. A ABNT, então eu não posso me perder nas citações, que significa dar crédito. Porque do contrário é plágio, entende? É como se eu pegasse um livro e contasse o livro para vocês como se eu tivesse escrito, e não foi. Tudo bem? Fica claro essa coisa das citações? Eu citar a fonte que eu pesquisei, dando crédito ao autor que pesquisou, que falou aquilo. E aí, vocês focaram, eu achei bárbaro, mas nesse sentido também vocês se perderam em ficar nisso. Vocês focaram nos reflexos psicológicos, né? E principalmente na violência doméstica. Confere? É isso mesmo? A gente também teve uma parte que a gente falou, realmente. Sim. Ok. Só que o foco fica parecendo que o trabalho era sobre os reflexos psicológicos da pandemia em relação à violência doméstica. Ficou bem batido nisso. E aí, os desafios do aconselhamento da pandemia, que é um todo, porque a gente está agora recebendo, no meu caso, casais para atendimento de casal, porque eles nunca conviveram tanto e agora os conflitos aparecem. A gente está recebendo violência doméstica, porque a mulher nunca ficou tanto tempo, as mulheres e as crianças nunca ficaram tanto tempo expostos ao agressor como na quarentena. A gente está recebendo casos de
crises de pânico, de ansiedade, casos de depressão, principalmente quem vivia sozinho, mas tinha uma vida social ativa e que agora está totalmente isolado. Então, a gente está com casos de quem está com medo e está tendo sintomas psicossomáticos da doença, mesmo não estando com o vírus. A gente tem quem já passou pelo vírus e agora está quase toque com tudo. Tem de tudo, entende? Então, os desafios são muitos, que antes eles não estavam tão sublinhados como estão agora. Né? A gente tem agora, por exemplo, o aconselhamento que super cabe dentro da psicologia hospitalar, dentro dos hospitais. Os hospitais estão lotados, os psicólogos são poucos, estão se desdobrando. Quem está acompanhando é a professora Rose no hospital, né, com o tablet, fazendo visitas online para quem está se recuperando. Então, são vários desafios para nós. No nosso caso, especificamente, aconselhamento psicológico, que eram casos que não haviam antes. Né? As pessoas hospitalizadas não precisavam, elas podiam ter acompanhantes, crianças e idosos por direito. Agora, na pandemia, não existe direito, não dá. Quem está com Covid fica isolado de tudo. Então, os reflexos emocionais nessa pessoa são muito diferentes de antigamente, quando tinha internação. O idoso era internado, ele tinha direito a um acompanhante, né? O acompanhante tinha todas as informações em relação ao quadro clínico. Agora, por exemplo, quem está com Covid-19 no hospital está totalmente isolado, o familiar está do lado de fora e recebendo poucas ou nenhuma informação, não por má vontade do serviço, mas o serviço está tão saturado que não dá tempo. A equipe técnica está toda dedicada ao tratamento do paciente. Às vezes não dá nem tempo de levar a informação lá para fora para o familiar. É isso, doutora Natane? Estou falando besteira ou é isso mesmo? Sim, Pro. Né? A situação dos hospitais está totalmente atípica. Aliás, nossas vidas todas estão atípicas. Né? E esse é o grande desafio, seja para... Esse foi o tema que eu lancei para praticamente todas as turmas. Para o psicólogo escolar, para o psicólogo hospitalar, para o psicólogo clínico. Para o clínico, existe ainda um desafio. Nesse sentido, eu achei que vocês não olharam muito, né? O grande desafio do atendimento online agora, né? Então, alguns profissionais já tinham essa prática antes da pandemia. Alguns, inclusive, só trabalham online. Hoje, todos, sem exceção, estão trabalhando online. De todos os segmentos. O clínico, o escolar. Imagine que os psicopedagogos estão atendendo as crianças online. Imagina que os neuropsicólogos estão fazendo avaliação da criança online. Isso é bem atípico. Percebe? Então, em todos os segmentos e todas as abordagens. Os psicanalistas estão atendendo online, os rogerianos também, os cognitivos também, os humanistas também. Então, um dos desafios que a gente podia citar nas nossas pesquisas é o atendimento online de crianças, adultos, idosos, pessoas hospitalizadas, as escolas que estão paradas, mas continua tendo uma comunidade escolar lá. O desafio, por exemplo, de usar a tecnologia para isso, nem todos têm alguma intimidade, quem não teve que criar. Né? Por isso que reinventar-se virou uma palavra de marcha, né? Uma palavra de ordem. Quem não tinha habilidade teve que ter. Né? Para quem trabalha com a comunidade escolar, além do desafio do atendimento online, é entender que dentro da comunidade escolar nem todos têm acesso à internet, nem todos têm a tecnologia à sua disposição. E aí eu vou fazer um parêntese que eu fiz numa outra disciplina, numa outra área, para a gente pensar e pensar de forma muito crítica, né, essa pandemia, o que ela tem revelado, né, de forma mais, uma tonalidade mais forte, o que ela tem sublinhado, né, nós vivemos um abismo social há muito tempo, mas a gente faz vistas grossas, como se diz lá na roça. E agora a pandemia escancara isso na nossa cara, né?
Então tem gente falando, olha, vamos nos ajudar porque nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade. Tem quem está enfrentando a tempestade de jet ski, de navio, de iate, de lancha, de barco a motor, de barco a remo. Tem quem está numa jangadinha, tem quem está agarrado numa tábua, tem quem está nadando e quem não sabe nadar. Não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. E isso sublinha com uma tinta forte e negra esse abismo social que a gente vive, né? Olhe, use máscaras e use álcool gel, lave as mãos toda hora. Aí você vai para uma comunidade onde não tem sabonete. Ah, não, tudo bem, vamos juntos na cesta básica, vamos fazer um kit de higiene, vamos levar sabonete. Aí você chega na comunidade que não tem água. Estamos no mesmo barco? É uma pergunta. Não, com certeza não, Pro. Com certeza não. Né? Muitas pessoas têm convênio, então tem atendimento diferenciado. Muitas pessoas dependem do SUS, né? E aí a gente ainda tem como atender, tem hospital de campanha, tem comunidades que estão distantes que nem o SUS chega. Comunidade indígena, por exemplo. Percebe? Então é essa crítica, quando a gente fala dos desafios, a gente tem que realmente se colocar num lugar de desafiado. Porque assim, poxa, o desafio para mim, psicóloga, que estou em casa, com rede de internet, conseguir melhorar a velocidade da minha internet, não cai mais durante a aula, vocês perceberam? Que todos os meus alunos têm acesso à mesma plataforma que eu, que os meus pacientes todos têm acesso à mesma tecnologia que eu. Então eu estou há 70 dias dentro de casa trabalhando online. Poxa, e o desafio para quem não tem a tecnologia, ou para quem tem, mas que a clientela que ela vai atender não tem. Então é isso, né? Os desafios de atender quem não está no mesmo barco que eu, muito pelo contrário, né? Se eu estou numa lancha, eu vou atender quem está numa jangada. Isso é um desafio. Percebe? Então a gente realmente é desafiado e tentar explorar isso nas nossas pesquisas. Então, nesse sentido, esse trabalho aí da Karine Lu, Natane, Priscila e Tamires deram uma desviadinha. Mas mandaram bem. Dúvidas em relação aos trabalhos? Faz sentido o que eu estou falando, meninas? Natane? Professora, peraí que eu vou ali me matar e já volto, tá? Não precisa se matar, não, porque assim, olha, prestem atenção. Nada que a gente faz é descartável ou é em vão. Então, eu acho que é importante também a gente começar a se olhar nesse lugar de mais generosidade. Né? Nós somos psicólogos, então, assim, claro que a gente sempre tenta acertar e a gente estuda para isso, e a gente se coloca profissionalmente, eticamente para isso, tecnicamente para isso, mas o fato de eu fazer apontamentos no trabalho não significa que tudo está ruim, né? Então, às vezes, a gente faz isso mesmo, a gente desvia um pouco, porque tem um assunto que nos chama mais atenção, porque tem assuntos que fazem mais parte do nosso cotidiano, que está mais próximo. Então, não precisa se matar, não, que o trabalho não foi muito ruim, não, só fiz esses pequenos apontamentos. Agora, quanto à BNT, gente, não tem jeito. É colocar embaixo do braço, enquanto não entrar, e não vai entrar por osmose. Então, quando a gente vai escrever o trabalho, a gente tira ela debaixo do braço, põe do lado e vai lendo. A gente não precisa decorar as regras, porque tem ali escrito, é igual tabuada. Eu fui alfabetizada numa época onde a gente era obrigada a decorar a tabuada, e a professora chamava a gente lá na frente, eu quase morria de vergonha, chamava lá na frente para tomar a tabuada de cor. E aí, 7 vezes 9, 7 vezes 9, 5 vezes 9, a gente ficava ganhando tempo mentalmente para responder se a gente não sabia de pronto. De vergonha, e às vezes escapa mesmo, né? Até hoje eu me embanando lá em algumas coisas. Agora, porque... E aí, anos depois, eu comprava lápis e no próprio lápis vinha toda a tabuada. E eu ficava muito brava. Porque quando eu era pequena, eu fui obrigada a decorar aquele negócio. Agora você compra um lápis. Para que eu preciso decorar a tabuada? Se eu tenho uma tabuada, eu posso olhar o resultado. Mesma coisa a BNT.
Às vezes eu tendo a achar que o aluno é resistente à BNT porque ele quer ler uma vez e saber sempre. Gente, se eu for escrever um trabalho agora, eu tenho que pôr a BNT do lado. Citação em caixa alta, citação no final, citação no começo, eu esqueço, mas tem lá uma apostilinha, eu coloco do lado. Então a BNT é só pôr a BNT do lado para a gente não esquecer. Mas ok, eu não tirei ponto por conta das citações, mas eu estou apontando para que vocês prestem atenção na hora de escrever trabalho, porque trabalho hoje, a partir do sexto ano, já é em formato ABNT. Então os meninos, adolescentes já escrevem em formato ABNT. Isso vai ficando orgânico, né? Então, mas é só ter a BNT, tem no site da faculdade, né? No site da universidade, você acessa lá. Não precisa decorar, mas precisa dar uma olhadinha quando vai escrever, ok? Pro, você não achou nenhuma citação no trabalho, é isso? Achei. Faltaram citações. Então, tem Ah, sim, citações. entendi. Tá. Faltaram algumas, tá? No trabalho do Matheus, algumas citações estão erradas do formato ABNT, mas eu não tirei nota por isso, eu estou apontando, tá? Eu realmente me ative ao conteúdo do trabalho, que está muito bacana, está muito bom, dá umas escorregadas, isso acontece. Tudo bem? Beleza, Pro. Vida que segue. Na próxima a gente melhora mais um pouco. Gente, é assim. Sabe quando que eu vou aprender a morrer? Quando é que a gente vai aprender a morrer? Quando morrer. Quando morrer. Então eu não sei morrer, vou aprender na hora, certo? E como é que a gente aprende a viver? Vivendo, Pro. Dá para morrer errado ou morrer certo? Não. Não. É tão filosoficamente. Na hora que a gente for... O que é aí, Lu? Quero ouvir, não ouvi. Não, é que minha filha falou assim, filosoficamente, ela tá ouvindo a nossa aula, a xerife aqui. Como é que é filosoficamente o quê? Não, ela só falou isso. Filosoficamente, não. Então, dá para aprender a morrer? Não. Vou aprender na hora. Porque não tem treino. A gente morre uma vez só, então é na hora que a gente aprende. Agora, viver não. A gente aprende a viver vivendo. Todo dia é diferente, todo dia eu sou diferente de ontem. Então a gente vai aprendendo por erros e acertos. Então na vida é isso, é a vida que segue. Errei hoje, aprendo com os meus erros. E não fica se chicoteando, né? Porque assim, a gente não sabe tudo, a gente não vai saber tudo nunca. Não dá, uma vida não dá para saber tudo, tudo é muita coisa. Mas o pouco que a gente sabe, a gente vai aprendendo no fazer, ou seja, a gente aprende a viver vivendo, a gente aprende a fazer fazendo, a gente aprende a caminhar caminhando. Né? O caminho se faz caminhando. Tá bom? Pronto, já alisei vocês. Já alisei demais vocês, né? Então, em relação aos trabalhos, é isso que eu tinha para falar, tá? Em relação à prova, é o texto, esse último texto que a gente explanou sobre aconselhamento, que eu fui apresentando os slides e vocês foram acompanhando o texto no formato de PDF, né? Um texto que está no AVA, mas que no término dessa aula eu vou anexar no Whats e a Luciana vai disparar para o grupo de novo. Então, não tenha desculpa de não ter o texto. Mas, o que mais me importa do que texto, do que prova, o que mais me importa é o que vocês assimilaram ao longo do semestre. Porque, de verdade, no que eu acredito, da minha experiência, estou formada há 20 anos e tem aulas que eu lembro até hoje, eu lembro do professor e da fala. Então, tem coisas que a gente assimila de um jeito que não se perde. Isso que é mais interessante, que é mais rico, né? É que vocês, através dos textos, das aulas, das pesquisas, dos trabalhos, que vocês possam ir assimilando essa conduta. É claro que quando a gente termina a faculdade, a gente tem que continuar estudando e tudo mais, mas tem coisas que vão ficando fluidas, que vão ficando orgânicas na gente, né? E é isso que me interessa, né? Saber do que ficou bem assimilado em termos de aconselhamento psicológico para vocês. Gostaria de ouvi-los um de cada vez. Posso? Pode, Lu. Bom, para mim, o que mais marcou do aconselhamento
é que, primeiro, ele é diferente da psicoterapia, Perfeito. porque ele vai tratar de um assunto específico, né, de um tema em específico. Segundo, o maior desafio do aconselhamento é você aconselhar, fazer qualquer pessoa chegue nas conclusões dela e o do que ela deve fazer, de acordo com a realidade dela. E o principal, sem ter nada de você nisso. Você tem que ter empatia, mas sem ter você na decisão, ou seja lá no que for que a pessoa resolver fazer. Muito bom. Pronto. É a Karine. Eu sei. Acende o seu nominho aqui com certeza. Então, por incrível que pareça, o que mais, assim, pegou para mim foi o que você sempre disse, que aconselhar não é dar conselhos, né? Perfeito. Eu acho que antes da matéria, a gente ainda tinha um senso comum, assim, né? E eu trabalho com cliente, assim, semanalmente, né? São clientes fixas. E eu tinha muito costume de fazer isso, mesmo que não seja na área de psicologia, né? Sim. E eu comecei a praticar isso já nisso, entendeu? De não aconselhar, de não interferir. E acho que foi isso que eu mais, assim, prestei atenção mesmo. Perfeito. Eu vou pegar uma deixa na tua fala, que é exatamente isso, né? A gente entra na psicologia, a gente entra no curso, a gente entra senso comum total. Então a gente entra, senso comum, ao longo de 5 anos sai psicólogo, né? Isso vai se transformando na nossa vida. Ou seja, no dia a dia é muito comum a gente dar conselhos e receber conselhos e pedir conselhos. Ai, o que você acha que eu devo fazer nesse sentido? Ai, com qual roupa você acha? A gente pede conselhos o tempo todo, né? Ai, olha, eu fiz assim, como é que você faria se estivesse no meu lugar? Então a gente está muito acostumado a pedir conselhos, se colocar no lugar de quem vai receber conselhos, e a gente se coloca no lugar de dar conselhos também. E aí quando a gente entra na faculdade, isso para nós é muito comum, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Ao longo do curso, a gente vai aprendendo que profissionalmente isso precisa ser descartado, em qualquer abordagem. Claro que na nossa vida a gente pode dar conselho. Olha, estou conversando com você, não sou sua terapeuta, sou sua amiga, sua prima, sua irmã, né? Então, vou te dar um conselho. A gente fala isso, olha, quer um conselho? Deixa isso para lá. Quer um conselho? Leva isso para a justiça. Quer um conselho? Pede a conta. Quer um conselho? Procura não sei o quê. A gente fala isso. Só não posso misturar com um profissional. Agora, o que a Karine está falando é que isso é bárbaro. A partir do momento que a gente entende isso profissionalmente, a gente muda nosso comportamento no dia a dia também. Por quê? Por que será que a gente... Eu queria ouvir assim, olha, a gente está acostumado a dar conselho, blá, 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 aí a gente estuda, entende que não, e começa também na vida da gente a assumir esse lugar de não dar conselhos. Por quê? Porque a vida Eu da acho. pessoa, porque é ela que sabe o que é melhor para ela, né? Eu não sei se essa pergunta era para todo mundo. Tá. Ale, Karine e Luciane. Então, eu acho que porque a gente percebe que as demandas da outra pessoa não são as mesmas que a sua. Então, você não dá mais conselho. Perfeito. Karine. Pro, na verdade, eu não entendi muito essa pergunta, mas eu acho que assim... A minha pergunta é assim, ó, a gente está acostumado a dar conselho na vida, no dia a dia. Sim. Aí a gente começa a estudar psicologia, como você falou, e a gente começa a mudar a nossa postura na vida. Por quê? Em relação aos conselhos. Eu acho que assim, no meu caso, Pro, é que assim, é que nem quando você escreve errado, vai. Você tem a mania de escrever errado. Então, qualquer lugar, se você já tem aquela mania, né, de escrever errado, em qualquer lugar você vai escrever errado, você não se atenta, né? Mas aí quando você aprende o certo e você se observa, você presta atenção antes de falar ou de escrever, você começa, né, a ficar mais habituado, né, eu acho. Então, automaticamente, isso vai virando um hábito, né? É o que eu te falei, antigamente, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha muito o senso comum total, Pro. Mas aí depois eu comecei a prestar atenção, né? E você percebe que o efeito é totalmente diferente, né? Eu já cheguei, como por exemplo, eu já cheguei a afastar cliente de mim dando conselho, entendeu? Aconselhando. Entendi. E agora eu percebo, agora, na época eu não entendia, né? Mas agora eu percebi que
que isso pode afastar as pessoas ao invés de ter resultados bons, né? Perfeito. Lu? Eu ia falar um pouco dessa parte que a Karine falou agora, né? Porque quando você dá um conselho, você, de certa forma, está atribuindo a sua responsabilidade ali ao que a pessoa vai fazer. Isso pode trazer consequências, né? E, já que não somos mais, né? Estamos em formação, isso é a primeira coisa que a gente tem que evitar, né? E tomar realmente outra postura, né? E é dessa maneira que eu vejo. Perfeito. Matheus, quer falar? Pode falar sem querer também. Acho que o Matheus não quer. Natane quer falar? Não, eu acho que é isso que elas falaram mesmo, que quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito cru, a gente não tem noção que a gente pode interferir na vida de outra pessoa com uma simples opinião, né? E quando você começa a descobrir um novo mundo, você começa a querer fazer o correto, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa programada. Pelo menos no meu dia a dia, assim, eu já vejo que eu mudei muita coisa, assim, muitas atitudes. Sim, É, sim, é espontâneo, sabe? sim, sim. Rô, quer falar? Oi, Pro. Oi, Então, acho fala, que é o que todo mundo já disse mesmo, né? Que a diferença entre o aconselhamento e a psicoterapia, assim, não é tão simples, eu acho, né? Não. Assim, o que ficou mais claro para mim foi que, na verdade, você não pode esboçar a tua opinião própria, assim, tem uma diferença na psicoterapia com o aconselhamento também, né? Então, assim, é confuso também. Eles parecem que andam juntos, os dois, né? Não é fácil, assim, para você, eu acho que na prática, tomar, assim, uma postura diferente, assim. Eu acho que na prática elas são muito parecidas, as duas atitudes, assim, né? Eticamente e tecnicamente é a mesma coisa nas duas, viu, Rosângela, e todos os outros. Tanto na psicoterapia quanto no aconselhamento psicológico, a gente não coloca os nossos valores. A gente não se coloca. O outro, são os Isso. valores do outro. A gente se coloca a serviço nos dois. Né? Por isso que Aliás, eu Tá, quis entendi. dizer assim, é diferente do aconselhamento do senso comum, né? Isso, perfeito, exatamente. No senso comum que eu falo, ai, Rosângela, vim me aconselhar com você. Eu estou pensando em mudar de estado. O que, que você acha? O que, que você faria? E aí você fala, ai, vou te aconselhar. Então, e essa palavra aconselhamento nos confunde um pouco, porque no senso comum a gente dá conselho, a gente dá a nossa opinião. Na verdade, a gente fala o que a gente acha que o outro tem que fazer. Isso é que é dar conselho. Né? Ai, vim me aconselhar com Isso. você. Eu e meu marido, a gente briga tanto. O que, que você acha? Ah, eu acho que você devia se separar. Já faz tempo que vocês estão nessa situação. Eu dou a minha opinião. Mas aconselhamento não é isso. Assim como na psicoterapia, a minha opinião não importa. Eu vou dar suporte para que o outro desenvolva a autonomia para ele tomar a decisão. Então pode ser que ele fale assim, ah, decidi, doutora, eu vou me separar. Olha, eu te apoio no que você decidir. Ah, não, doutora, eu falei que ia me separar semana passada, mas mudei de ideia, não vou não. Eu vou tentar botar meu casamento para frente. Ok, estou aqui para te dar suporte na sua decisão. Por quê? Roger, né, e todos os humanistas, o que é bom para o outro é o outro que sabe. Né? O que é bom para a Rosângela? É a Rosângela que sabe. Às vezes ela não sabe que ela sabe. Então, o meu trabalho é auxiliar para que ela chegue no que ela realmente quer, no que ela realmente almeja, né? Que ela traça seus projetos de vida, não eu o faça. Né? Isso é muito bacana. Então, tudo que vocês falaram está muito correto. O que eu vou entendendo no aconselhamento? Que eu não sei o que é bom para o outro. Então, eu vou falar assim, ai não, Alessandra, olha, se separa. O melhor que você tem que fazer é se separar. Muito fácil falar do lado de cá. Quem está na situação? E eu gosto de usar exemplos de violência doméstica, já que vocês falaram tanto disso aqui, né? Quando a gente atende uma mulher vítima de violência doméstica, eu não posso falar assim, não, você tem que ir lá
uma amiga, uma comadre, ela vai falar assim, não, vamos na delegacia, eu vou com você, você tem que denunciar esse cara. Fácil falar para quem está do lado de cá, mas como psicólogo, tanto na psicoterapia como no aconselhamento, eu preciso entender de onde essa mulher fala. Já é sabido por pesquisas, né, que a maior parte das mulheres que sofrem violência doméstica são dependentes financeiramente do agressor. Entende? Então, se ela bota o agressor na cadeia, falta comida para ela e para os filhos. Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar assim, gente, eu não entendo como é que as mulheres não denunciam. Ué, não entendo porque não estou lá, vivenciando o que ela está. É uma tendência nossa, tudo que a gente não entende, a gente criticar. Percebe? É muito fácil perceber isso na época de pandemia. Né? Toda vez que eu venho aqui e falo para vocês, eu não entendo essas pessoas, todas estão na rua, no parque, o mercado está lotado, eu estou guardada dentro de casa, mas só eu estou de quarentena, as lojas estão abertas, eu não entendo. Então, eu não entendo. Se eu não entendo, eu vou criticar. Porque essas pessoas são sem medo algum, estão sem noção da gravidade. Percebe? Presta atenção. Eu os convido a uma imersão. Tudo que você não entende, presta atenção, de alguma forma você critica, mesmo que em pensamento. Faz sentido? Pro, eu queria relatar um negócio aqui. Por favor. Das minhas clientes também, né? Eu tô atendendo de sexta e sábado. Uhum. E assim, a minha agenda está cheia, assim, nesses 2 dias, né? E aí eu percebo, assim, que muitas clientes, elas vão fazer a unha porque é a única distração delas, entendeu? De sair de casa. Então, assim, muitas pessoas julgam, tipo, em tempos de pandemia a pessoa tá indo fazer a unha, mas é o que você falou, a gente não sabe o que ela passa em casa. Se a única coisa que ela faz é fazer a unha, conversar, entendeu? Sair de casa. Então, você vê por esse lado também, né? Muitas pessoas julgam, mas, assim, ninguém sabe, né, o que a outra pessoa tá passando, assim. Então, porque quando a gente não entende, a gente critica. Façam aí uma reflexão de coisas que vocês criticam no outro. Geralmente tem a ver com aquilo que a gente não entende. Então, por exemplo, mulheres que nunca sofreram, que não sabem o que é violência doméstica, nem física, nem psicológica, ela não é capaz de entender por que uma outra mulher sofre violência doméstica e se cala e se omite. Percebe? A Karine não está falando eu, que não sou referência, né? Eu detesto manicures, né? Desculpa, Karine, nada contra, sou eu que sou fã, eu sou faniquitenta, dói. A Alessandra sabe, né? Que eu acho que eu sou homem, gente, não é possível. Salão de beleza não é o meu forte, né? Então, é muito fácil eu falar assim, onde já se viu. Na época de pandemia, as pessoas correndo risco de morte vai fazer as unhas. Que fútil. Não sei se é futilidade ou não. Como eu não faço, eu não entendo. Né? A gente tem que fazer um treino de não criticar aquilo que a gente não entende. E simplesmente você, eu não entendo. Se eu não entendo, talvez eu precise de uma oportunidade de sentar com essa pessoa e conversar. Talvez eu entenda quando ela me falar. Não significa que eu vou aderir, que eu vou aceitar, mas vou respeitar, porque eu entendo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ou é muita viagem da minha parte? Faz, Pro, todo sentido. Pro, eu acho que entra aí também o que você falou nos primeiros dias de aula, que assim, a gente sempre acha que sabe de tudo, né? Mas sempre quando a gente escuta determinada coisa, mesmo que seja de um assunto que você estudou a vida inteira, sempre vai ter alguma coisa que você tem a aprender com o outro, assim, né? Sempre. Independente. Sempre. E quando eu não entendo algo, se eu me colocar o melhor lugar que eu tenho para me colocar é no lugar de observador. Não entendo aquele comportamento. Vamos observar. Talvez a gente continue não entendendo, mas enfim, nem tudo a gente tem que entender, por exemplo. Certo? Eu realmente estou há 70 dias em quarentena, eu só saio para ir no mercado e para ir à farmácia. Então, por exemplo, eu não estou fazendo unha, não estou cortando meu cabelo. Como vocês estão vendo, cada dia meu cabelo está mais comprido, né, na verdade, enfim. E aí tem gente já querendo cortar cabelo, tá desesperado para cortar cabelo.
Posso não entender, mas até aí, por que eu tenho que entender tudo? A gente também precisa ver que lugar que a gente se coloca, né? Às vezes a gente quer se colocar nesse lugar, que assim, eu entendo. Eu não preciso entender, ué. E principalmente, né, o que é bom para o outro, o que o outro sabe, o outro é que sabe o que é bom para ele. Então, e é bacana o que vocês estão falando, porque isso, conforme a gente vai estudando e entendendo, isso vai ficando tão orgânico que a gente muda na vida, né? A gente passa a ser mais observador, menos crítico, a gente se coloca num lugar muito mais de ouvido que dar conselhos, até porque, conforme a gente estuda, a gente entende que dar conselhos não serve de nada, né, gente? Só eu passei por isso, ou vocês também deram conselhos para um familiar e ele fez exatamente o oposto do que você falou? Só na minha família tem isso? Ai, pro minha filha tá até olhando para mim, dando risada aqui. Sua filha é minha parça, né? Sabe disso. É nóis, Pro. É nóis. Ó, o que acontece, né? E para quem tem filhos, principalmente, é isso. E a minha geração foi criada ouvindo isso, né? Assim, eu tenho mais experiência que você, ouço o que eu tô falando, eu tô te falando isso porque eu sei, eu já vivi. Você já viveu, eu vou viver uma outra coisa, de um outro jeito, né? Então, experiência é algo particular. Não adianta falar pro filho, eu tenho experiência. Eu tenho, mas ele não tem. Então, não adianta você falar para a criança não colocar o dedo no fogo porque vai queimar. Ela vai, a hora que você virar as costas, o que é a primeira coisa que a criança vai fazer? Vai experimentar. E vai aprender com a experiência. Ainda mais que o fogo é encantador, o fogo é mágico, né? O fogo é quase que hipnotizante. Então a criança vai pôr o dedo no fogo. E vai aprender que queima. Só que quem já teve filho sabe, você fica falando 10 vezes, ele vai com o dedinho e fala, não, ele tira. Ele vai, não, ele tira. E ele só tira porque você fala não. Por que ele vai 10 vezes? Porque não chegou no fogo. A hora que chegar no fogo a primeira vez, nunca mais ele vai botar o dedo, porque ele vai aprender. Não estou fazendo apologia para as crianças se queimarem, por favor. Não estou dizendo para você deixar o seu filho botar o dedo no fogo. Mas quando você não estiver por perto, tiver fogo, enquanto ele não aprender, ele vai tentar. Percebe? Faz sentido o que eu estou falando? O exemplo não foi dos melhores, mas enfim. É a mesma coisa dessa discussão de proibir os jovens, né, de manter relações, ao invés de instruí-lo, né? Perfeito. O jovem adulto, ele vai fazer sexo na hora que ele decidir. E aí todas as religiões, todos os decretos, todos os políticos, não adianta, tem campanha. A gente sabe, todos nós sabemos, né? Então, a informação e a orientação é o melhor instrumento que a gente tem. Porque as decisões, a gente tire por nós mesmos. Quando a gente decide, seja lá o que for. Conselhos, você dá conselho, a pessoa faz outra coisa, porque ela quer experimentar outra coisa. O exemplo simples que eu dou é isso, eu coloco uma roupa, olho no espelho e me acho bacana. Mas aí eu cedo a tentação de chegar na sala e falar assim, ei, Luciana, o que você achou? Tô bem? Aí você fala, ai não, essa pashmina não tá combinando. Aí eu olho no espelho, coloco outra, mas não gosto. Eu falo, não, mas eu vou com essa mesmo. Porque eu já decidi. Às vezes a gente pede conselho só para endossar o que a gente já sabe. Né? A gente pede conselho para a gente não se responsabilizar sozinho pela decisão que a gente vai tomar. Já aconteceu com vocês de alguém dar um conselho para você seguir e dar com os burros na água, aí você culpa o outro. Fala, também, né? O outro tinha que me falar. Mesmo que só em pensamentos, foi o Mateus, né? Quem mandou eu ir atrás do Mateus? Culpa do Mateus. Olha o conselho que o Mateus me dá. Eu acabo me lascando sozinha mesmo, porque eu não consigo fazer. Eu também não quero. Percebem? Porque assim, se eu não sigo o conselho, aí ok, eu me responsabilizo por absolutamente tudo. Mas se eu sigo um conselho que não dá certo na frente, e a gente é muito engraçado. Se o outro dá um conselho que a gente se dá muito bem, você fala, ainda bem que eu fiz isso. Né? Ainda bem que eu tomei essa decisão. Mas se é um conselho que eu me lasco, eu digo, olha, fui atrás da Alessandra, olha só. A Alessandra só me dá conselho errado. Percebem? Isso até de forma inconsciente acontece.
Por quê? Porque, na verdade, nós somos responsáveis pelas escolhas e a gente faz escolhas desde muito pequeno. Entendem isso? Então, quanto mais eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, mais eu tenho que arcar com as consequências, porque toda escolha tem uma consequência, boa ou não, mas tem. E é por isso que a gente precisa entender que dar conselhos não adianta. Muito pelo contrário. Quem que me falou que já perdeu amizade por conselho? Karine, né? Perdeu cliente. Por quê? Porque você dá um conselho, um ótimo conselho, né? Você dá um ótimo conselho. Aí a pessoa faz e dá errado, ela acha que é você que aconselhou errado. Entende? Outra coisa, às vezes você dá um conselho e a pessoa não segue o seu conselho. Ela faz justamente o oposto do que você falou. Isso nos leva a crer que dar conselhos não adianta. A pessoa só vai tomar uma decisão que internamente ela já tinha tomado. Ela pode não ter consciência disso, entende? Mas ela já tomou aquela decisão. Ela só vai ou endossar com o seu conselho ou contrariar achando que ela está certa. Ou seja, dar conselhos é totalmente inútil. O professor Leandro Carnal tem um canal no YouTube e ele faz várias palestrinhas. Uma delas ele falou sobre dar conselhos. Eu adorei e endosso assim embaixo. Ele diz que quem dá conselhos é um fracassado no quesito que está aconselhando. E eu comecei a botar reparo, né? Vocês já viram pessoas dando conselhos sobre casamento e sobre felicidade no casamento e bom relacionamento? E você vai ver a vida da Claro, pessoa. né? Aquelas cornas chifrudas que apanham, elas adoram dar conselho. Aí você vai lá ver a vida matrimonial daquela pessoa, a vida dela é um lixo. Mas ela super dá conselhos. A Luciana já me falou que o coaching que vai lá te dar conselhos de como ficar rico vai embora num Celta vermelho, não é isso, Luciana? Verdade. Ele te ensina a ficar rico e vai embora no Corsinha. O cara vem dar uma palestra maravilhosa, te ensina a ficar rico e você acredita, você fala, uau, agora eu vou ficar rico. E o cara sai num carrinho, né? Puxa vida. Então, assim, o cara que dá conselho de ficar rico não tá rico, não tô entendendo. Tem alguma coisa aí, né? Livros de autoajuda são ótimos para quem escreveu. Por isso chama autoajuda. Autoajuda é ajudar a si mesmo, certo? Então, se eu escrever um livro de autoajuda, vai ser um livro para me ajudar. E quanto mais ele vender, mais vai me ajudar. Claro que você pode ler um livro de autoajuda e entender, olha, se isso foi bom para a pessoa, pode ser bom para mim. Ou não, aquele serviu para ela. Se vai servir para você ou não, não sabemos. Então, o livro de autoajuda é para ajudar quem escreveu. Quanto mais vender, mais ajuda. Vou até pensar na possibilidade, né? Então, pra gente, isso é ficar bem claro, conselho não ajuda ninguém, conselho não leva ninguém a nada. Se eu dou um conselho para você de como você deve agir, significa que eu não acredito na sua capacidade de resolver isso sozinho. Por isso que quando a gente vai, como mãe, como professora, a gente vai ensinar, lidar com crianças, é bem complicado. Às vezes eu tenho que deixar a criança pegar um copo, derramar a água, segurar. Por quê? Se eu faço tudo para ela, é uma mensagem subliminar. Né? Criança que eu faço tudo para ela, fica muito claro para ela que eu não acredito no potencial que ela tem de fazer sozinha, como tomar banho, vestir a própria roupa, amarrar o sapato, pegar um copo de água ou fazer o próprio prato. Né? Por isso que é muito difícil conversar, lidar com as mães, que a mãe acha que ela tem que super proteger o filho. Mãe que super protege o filho e ensina para ele que ele é incompetente. É triste, mas é verdade. Quanto mais eu faço tudo pelo meu filho, mais eu vou dando atestados de incompetência para ele. Não importa a idade. Faz sentido o que eu estou falando? Muito, Pro. E como? Então, como terapeutas, eu também, imagina, se eu vou dar o direcionamento total para o meu cliente, para o meu atendido, para o meu paciente, eu vou me transformar numa guru e não numa terapeuta. E ele vai fazer tudo o que eu falar. E quando ele tiver que tomar uma atitude sozinho, sem a minha opinião, ele não vai saber como agir. Não é isso que eu quero, muito pelo contrário. Quanto mais autônomo o meu paciente for, mais rápido ele consegue tomar as rédeas das situações e consegue resolver sozinho. E para isso que o aconselhamento está lá.
é que ele tem autonomia para fazer escolhas. Então, se a pessoa me procura no aconselhamento porque ela não sabe se ela, nessa pandemia, olha só, a gente está vendo que os profissionais de saúde, vários estão pedindo a conta, estão se demitindo. A gente está aí com uma defasagem no corpo técnico dos hospitais. Por quê? Porque ou estão com medo, ou ganham um pouco, não importa, cada um tem o seu motivo, né? Mas, se um médico, ou alguém, um enfermeiro, técnico de enfermagem, que venha me consultar no aconselhamento, e eu é que vou falar se ele deve ou não se demitir, significa que ele não tem capacidade nem para decidir sobre a própria vida, muito pelo contrário. O meu trabalho é de suporte, de apoio, de criar subsídios para que ele seja autônomo e decida, eu vou me demitir do hospital porque eu estou com medo de contaminar minha família. Ou eu vou me demitir do hospital porque o que eu ganho lá não está pagando o risco de vida que eu estou correndo. Ou eu sou médico e eu quero trabalhar lá porque faz parte da minha profissão que eu amo, apesar do risco. Vou tomar todos os cuidados, mas vou continuar. Ele é que tem que decidir. Nós trabalhamos para pessoas autônomas, para que elas alcancem e tomem as rédeas da sua autonomia. Faz sentido? Faz sim, totalmente. E assim até na psicoterapia mesmo, né? A gente tem que trabalhar para isso estar na autônomo, né? Perfeito, a pessoa vai fazer psicoterapia por muitos anos, mas por quantos, né? Vai ficar a vida inteira fazendo psicoterapia? Então, assim, a psicoterapia, ao contrário do aconselhamento, vai aprofundar-se muito mais nas questões, né? Ela é de médio e longo prazo, mas a intenção também é que a pessoa aí entenda, desenvolva suas habilidades, reconheça e amplie suas habilidades, sua autonomia, tome as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? Nós seremos sempre o suporte. Tudo bem? Perfeito, Pro. Que mais, gente? Partiu prova, né, Pro? Partiu prova. Na verdade, na próxima semana, vocês, como é que é? Vocês vão fazer a interativa? Todos vocês farão interativa? Me falem aí das condições de vocês, como é que tá? Eu tenho acho que 3 ou 4 interativas, mas porque Tá. eu tenho uma DP que era online, entendeu? Tá. A Lê Sua prova vai também. ser online mesmo, Oi? é isso? Sua prova vai ser online. Oi? Vai, provavelmente, vai ser no dia 15, não é isso que eu falei para vocês? Já fechei o calendário aqui, deixa eu achar de novo. No dia 15 e pelo Google Forms, como foi a primeira. Não precisa marcar. Não, essa que precisa agendar são as interativas. Agora, o que acontece, gente? A nossa prova também vai ter um prazo para você fazer estendido, porém, a partir do momento que você iniciar a prova, você tem 3 horas para concluir, tá? Então, o prazo vai ser longo, mas a prova em si, você tem que decidir o horário que você vai fazer, e a hora que você sentar são 3 horas. Não tem mais. Não dá para você começar a prova hoje e terminar amanhã, tá bom? Dúvidas? Eu só tenho uma interativa, então eu tenho que marcar ela, certo? Então, as interativas, você tem que entrar no seu AVA e agendar, tá? E tem lá, eu acho que todos receberam. Você recebeu esse comunicado e logo você recebeu um passo a passo, um tutorial de como proceder na prova tem lá. interativa. Isso. Então você tem que ler lá o tutorial, entrar no seu AVA, fazer o agendamento das interativas que você tem para fazer. Isso tudo é via sistema, não passa por nós. Certo? Certo. A nossa vai ser Google Forms, mas a partir do momento que você iniciar a prova, você terá 3 horas. As interativas também, isso é a mesma coisa, tá? A partir do momento que você iniciar a prova, são 3 horas para você fazer a prova. Eu estarei online nos dias de aula normal, tanto hoje, como dia 8, como dia 15, tá?
No dia 22 eu volto com a correção da prova. Então, nesse mês de junho todo, normalmente eu vou estar aqui no horário de aula, tá? Na próxima aula, a gente faz uma revisãozinha da prova e no dia 15 a gente faz a prova. Tudo bem? Fechou, Pro. Dúvidas, perguntas, reclamações, xingamentos carinhosos? Pro, então Como semana que vocês- vem vai ter aula normal, né? Na segunda. Então, não é na verdade aula normal, porque vocês terão as interativas. Eu estarei aqui online para fazer a revisão da prova para quem puder e quiser vir para a aula, Ah, tá, entendi, Pro. tá? Se você precisar desse horário para fazer a sua interativa, tudo bem, Tá. tá? Não vou dar nenhuma matéria, vou só ficar, na verdade, a gente vai bater papo, revisar questões de prova, enfim, porque a prova é só no dia 15. Certo? Sim. Beleza, Pro. E como você Fechou. sabe, depois que a gente fizer a prova, a gente some, né? Que você fala que a gente não tem vergonha na cara. Vocês somem mesmo, assim, fez a prova, conseguiu pontos, fechou lá, desaparece, né? Não volta nem para dar Feliz Natal. Porque já vai ser Deixa vocês- Natal. Vai ser Natal, né? Festa junina. Já adiantou tudo, vai ser Natal já, né? Pro, uma Oi. dúvida, não sei se você vai poder me dizer, mas em relação às férias, vai ser normal, né? Até vai- onde eu sei, sim. Tá. Né? Porque a gente tá cumprindo o calendário, né? Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, né? Quem que saiu? Alessandra só. É, foi muito atípico para todos nós, nunca passamos por uma pandemia, mas a gente saindo do presencial, vindo para essas aulas online, ficou claro, os conteúdos foram bem explorados, vocês acharam que ficou alguma defasagem? O que vocês acharam das aulas online da minha disciplina? Queria ouvi-los, por favor. Pro, eu particularmente gostei bastante. Assim, eu acho que deu para pegar tudo e não teve muita diferença de presencial. Ah, não que sei- bom. Não sei a saudade que a gente fica, né? Ai, tô com saudade mesmo, obrigada. Mas eu acho que foi Eu muito bom. concordo com ela. Eu acho que ficou muito semelhante, né? Mas eu acho também que isso, eu não sei se já acontece, porque a gente já tem uma certa afinidade, um certo convívio de aula, né? Eu não sei como Tá. seria se fosse professores totalmente crus, mas Tá. eu me adaptei bem. Ele Ai, que requer bom. mais disciplina, né? Mas eu me adaptei bem até. Que bom. Matheus? Eu achei bom, gostei. Na sua matéria achei foi tranquilo. Teve outros que eu tive mais dificuldade, mas Ah, tá. que foi tranquilo até. Tá bom, obrigada, Natane. Eu gostei, Pro. Eu achei bem didático a matéria, Tá. né? Assim como o Matheus e os meninos falaram, eu acho que talvez por ter dificuldade em outras matérias, eu não gostei tanto do modo online, mas a matéria em si acho que foi boa. Deu de pegar bem, sim. Que bom, obrigada. Rosângela Rafaela? Pro, eu Oi. também, assim, concordo com a maioria. Eu me adaptei bem, gostei muito. Que bom. Eu acho até que eu consegui ter até muito mais atenção em tudo que é falado e não tive dificuldade para escrever nenhuma matéria, para falar a verdade. Ai, que ótimo. E, assim, eu fiquei bem... Foi muito bom. Eu não imaginava que eu ia ter uma experiência positiva, porque, a princípio, eu achei ruim. Claro, o contato humano, ele faz muita falta, mas você... É aquilo que a Lu falou, a disciplina, mas você, quando para ouvir, você para ouvir. Então, isso, assim, acaba entrando bem... Você consegue digerir bem aquilo que você ouve, porque tirando o contato humano, que é o principal e que é sensacional, mas eu acho que na sala de aula algumas coisas, às vezes, você perde a atenção, tira a tua atenção, né? Tá. Chega um, chega o outro, assim, coisas assim do dia a dia, Entendi. durante a aula, tira a atenção. E aqui não, eu achei que dá para ficar bem concentrada naquilo que você está ouvindo e aquilo entra dentro. Pelo menos para mim, eu me surpreendi, gostei muito.
Ai, que bom, gente. Obrigada pelo retorno. Muito, muito obrigada.